Começando mais uma análise fraca comigo, Eduardo. Vou analisar as notícias que aconteceu hoje no meio do futebol. Já que essa semana não teve rodada, então não teve jogo para analisar o esquema tático, os jogadores, nem a comissão técnica. Então vamos pegar as notícias e analisar uma com uma. Começando pelo portal UOL. Gabigol pede desculpa ao Flamengo. E você, rubro-negro, perdoa? Esse é o título da matéria. Quem tem que mostrar futebol em campo é o próprio Gabigol. Mostrar se realmente quer ficar no Flamengo. Desde o ano passado ele vem vacilando, teve a festa, momento de crise, que ele poderia adiar uma data FIFA e acabou fazendo uma data não muito legal e teve polêmica. Depois veio a questão do antidoping, um jogador profissional de um clube como o Flamengo não pode fazer tentativa de fraude, não quer fazer o exame como ele quis, mostra falta de profissionalismo dele. E agora vai ter a camisa do Corinthians, que pra mim foi uma jogada de marketing da Nike, colocar o Gabigol com a camisa do Corinthians, já que o presidente do Corinthians falou que ia contratar ele, e agora ele tá um anti-inocência falando que não foi ele. Quem tem que mostrar que realmente o Flamengo precisa renovar com ele, perdoar ele, é ele próprio. Se ele não perdoar ele, o futebol dele tá ridículo para jogar no Flamengo. Essa é a verdade. E a verdade tem que ser dita. Agora, uma outra notícia do portal Netfra. Pulgar treina novamente e deve voltar ao Flamengo contra o Amazonas. Pulgar é uma arma, é uma peça fundamental nesse time do Tite. Foi um achado ele. Eu veio pro Flamengo, não veio jogando tanto futebol, mas encontrou a posição dele, encontrou o espaço dele, soube espiar. Isso serve pro Gabigol, que perdeu o titular para Pedro. Tem que saber esperar, fazer seu trabalho e conseguir titular. E o Eric Pulgar conseguiu fazer isso. O Flamengo ganha muito, o Ala fez uma grande partida, mas o Eric Pulgar vem de sequências, vem desde o início do ano, mostrando que é titular absoluto daquela posição. Quem vai fazer análise se ele vai pro jogo? Não, é o Tite, que se ele quer esperar um pouco para voltar com o Pulgar, ou vai colocar ele como titular. Só o Tite mesmo no treinamento no dia a dia que pode definir essa situação. Flamengo estuda investida na contratação de Thiago Alcântara após aval do técnico Tite. É o título da reportagem da Bola VIP Brasil. Thiago Alcântara. Ontem eu falei do André Gomes. Hoje eu tô falando de Thiago Alcântara. É muito melhor jogador. Faz um jogo parecido que faz o De La Cruz. Muita movimentação, passe entre as linhas. Consegue progredir com a bola no meio dos adversários. Sabe ter acesso de a bola. Esse aí eu aprovo. O Flamengo pode ir atrás para ser reserva. Quando o De La Cruz for para a seleção, ele jogar, não sei se ele está sendo convocado para a seleção espanhola, creio que não pela idade dele. Ele parece que o contrato dele termina agora no meio do ano, então sim, o Flamengo tem que correr atrás dele e contratá-lo. Eu aprovo essa contratação, cara, muito bom, muito forte, sério, você veio muito bem. Na reportagem também tem um assunto interessante que eu gostei, que o pai dele, mas ele jogava no Vasco, mas aquele gol do Pet fez ele e o irmão dele ser flamenguista, e aquele gol pra mim foi um dos mais emocionantes que eu já vi numa final diante da Libertadores, mas aquele ali tirou até a lágrima de mim, que é então uma criança, quando vi aquele gol. Vamos continuando. Uma notícia. Neto cogita o próximo time de Gabigol após terrível saída do
Flamengo, eu acho. A notícia do torcedores.com. O Neto falando que ele vai pro Corinthians. Eu creio que dificilmente o Corinthians consegue pagar o salário dele. Só se for a Nike que bancar o salário dele. E se ele for, sucesso para ele. Mas eu creio que o Corinthians não tem. Tá muito mais fácil minha análise, no meu pensamento, no meu ponto de vista, que ele pode ir jogar com o Neymar lá no Oriente Médio. Eu creio que esse seria o destino mais agradável pro Gabigol, jogar com o Neymar, que tá aí entre amigos, irmãos, família, que ele acha que ainda tá namorando com a irmã do Neymar, tá aí tudo certo, que é tudo família. Vamos ver o que vai acontecer. Só o Gabigol pode responder se ele realmente fica no Flamengo ou não. A torcida vai dar pressão e ele vai ter que responder em campo mostrando o jogador que é. Mais uma notícia. Sócio do Gabigol relata ameaça após atacante do Flamengo aparecer com camisa Corinthians e ser bonito. O torcedor tem que saber separar uma coisa de outra. Notícia do Netflix. Tem que separar uma da outra. O torcedor ali brinca, faz o personagem. O do Jorge Jesus saiu, ficou o cara lá ainda lá atrás, que se acha sócio do Jorge Jesus. Esse aí não intervém em nada. Teve o sócio do Diego Ribas, que já jogou tudo, Felipe Luiz. Então, tem que saber separar. O torcedor tem que analisar bem, não levar em consideração uma coisa da outra. Vamos manear, não vou levar proteção, não vou ameaçar ninguém. Se o Gabigol quiser sair, sai em paz, segue seu caminho, que o Flamengo vai fazer parte dele. E a última notícia para encerrar: Gerson prevê saída de Lohan do Flamengo no futuro e elogio o craque. Também da Netflix, da Flá TV, a entrevista dele. E Lohan, para mim, é um trabalho que o Flamengo tem que ser o contrário do Gabigol. É um cara que o Flamengo tem que investir para ele ficar até o final da carreira. Se ele é esse talento todo, como o Cebolinha, que não está na reportagem, mas Cebolinha e Gerson já elogiaram ele, entre outros jogadores, o Lohan tinha que ser guardado e crescer no Flamengo, ser um grande jogador do Flamengo. E o Flamengo vender. Se vender, vende pela multa e o Flamengo ganha muito dinheiro. O menino mostrou que tem personalidade, com o Vinícius Júnior. Questão do Flamengo saber trabalhar com a joia da base. E isso o Flamengo precisa desenvolver isso dentro do Flamengo. Que é aquele velho lema que craque o Flamengo faz em casa. O Zico mesmo, questão da camisa 10. Tem um jogador da base como o Zico foi e ficou o Flamengo por muitos anos. Mesma coisa, tem que ser esse Lohan, ser trabalhado com a diretoria em várias questões psicológicas, futebol, posicionamento tático, que o menino, se os jogadores falar, eles conhecem mais de qualquer um. Quem tem talento eu não tenho. Essa foi a análise fraca comigo, Eduardo. Até amanhã, se Deus quiser.